Efésios 1:5. Com essa mentalidade agora que os hebreus escreviam, pessoal, é muito simples entender a Bíblia harmoniosa. E eu consigo entender todas as coisas que eu expliquei até hoje aqui para vocês. Fica tão fácil. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito e vontade. É interessante que o termo adotado, ele significa filhos literais de alguém que são colocados em cuidado de um tutor temporariamente. Então, quando o cara ele vem e fala assim, você não é filho de Deus, né? O cara quer tirar a sua filiação divina, ele é um mentiroso e desonesto com a Bíblia. Porque o termo adotado, na Bíblia, ela tem significado de que você é um filho literal de alguém, e essas pessoas eram chamadas de adotadas quando elas ficavam um tempo fora da casa dos pais, e ela ficava ao cuidado de um tipo de tutor ou professor. Isso é o que nós estamos recebendo. Estamos aqui ao cuidado, nós temos a palavra, que é o nosso tutor, nosso aio, né, que nos conduz. Temos Deus testificando dentro do nosso coração, através da Ruach Kodesh, o Espírito, comprado por Jesus Cristo, por Yeshua. Nós somos filhos deles por meio de Jesus, por quê? Porque Jesus ele comprou isso, beneplácito de sua vontade. Então ele nos determina a virmos aqui a este mundo. A determinação não significa que ele te programou a escolher algo. É tão simples. Mas que você foi determinado a vir a este mundo. E aí, nesse processo, é que nós estamos aqui adotados por meio de Jesus. Tá? Ou seja, somos filhos literais. Então, o termo adoção, na Bíblia, eu já expliquei várias vezes no Telegram, ele não tem o sentido de um filho bastardo, né? Um filho que não é seu, que você adota. São os filhos literais dele mesmo. Tá? Por isso somos espírito, Deus é espírito e nós somos espírito. Ou seja, literais, viemos dele, o espírito volta para ele. Somos dele, literalmente. Romanos 8:29 diz, os que dantes conheceu, ó, mentalidade hebraica, teve intimidade conosco, também nos predestinou, predeterminou para virmos aqui, sermos conformes à imagem de seu filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, da nova realidade, ele é aquele que tem a primazia sobre todos os irmãos que estarão nascendo de novo. Aos que predestinou, a estes também chamou, ó, chamar. Gente, o chamado já mostra que há uma escolha aqui. Chamar você, quando alguém te chama, ou você atende ou não, não é? E a esses que vão atender esse chamado, aí diz, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tá? Então há uma escolha, há um atendimento, há um chamado. Então ele nos coloca aqui e nos chama. Ele quer ver se nós vamos atendê-lo, se nós o amamos mesmo. Compreende? Em 1 Pedro 2, verso 8 diz, eles tropeçam porque desobedecem à mensagem, que é também o que eles foram destinados a fazer. Aqui é interessante, porque está falando sobre aqueles que tropeçam e desobedecem à mensagem de Deus. E eles foram destinados a fazer isso. Aqui está falando sobre os vasos da ira. Aqueles que foram destinados a simplesmente virem aqui e Deus os suporta com muita paciência. Eu não estou falando de predestinação calvinista. Estou falando de seres demoníacos que entram em carne e sangue. Esses Deus suporta. Ele fala assim, ok, vocês vão ficar ali, joio junto com trigo. Eu vou suportar vocês. Mas vocês já estão destinados a desobedecerem a minha mensagem porque vocês nunca escutam a minha voz. Vocês nunca vão escutar a minha voz. Romanos 9, 22 ao 23 diz, e se Deus, embora escolhendo mostrar sua ira, é o que eu acabei de falar, e fazendo o seu poder conhecido, suportou com grande paciência os objetos da sua ira, preparados, os vasos da ira, preparados para a destruição. Se ele fez isso para fazer as riquezas da sua glória conhecida aos objetos de sua misericórdia, a quem ele preparou de antemão para a glória. Ou seja, se ele suporta estes, porque ele quer mostrar a sua glória, nós, como vasos de misericórdia, ele também quer mostrar aquilo que ele preparou de antemão, ou seja, desde o mundo atemporal para nós aqui neste mundo. Então nós estamos o quê? Sendo testados. E os vasos da ira ele suporta. E não porque estão programados. Nós estamos sendo testados. Por isso que a Escritura sempre fala de sermos fiéis até o fim, como eu falei no início da live.
Por isso que Romanos 9,17 fala sobre o faraó, que ele era um Néfili. Ele era um vaso da ira. Porque a Escritura diz a faraó, eu te levantei exatamente para isto, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Em que sentido que ele levantou o faraó, gente? Para humilhá-lo. E não porque Deus é um Deus orgulhoso, que está preocupado com algo do tipo. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso, gente. Mas é porque o faraó era maligno e aos malignos e orgulhosos, ele o quê? Abate. Ele abate esses caras. E ele exalta os humildes. Provérbios 16:9 diz algo interessante sobre a questão do mundo atemporal. No coração do homem, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ele sabe todas as coisas, todas as vertentes ultradimensionais que nós temos quando nós traçamos escolhas. Por isso que quando nós seguimos aquilo que é a vontade de Deus, não tem como falhar, porque ele sabe qual é o caminho melhor. Por isso que muitas vezes nós planejamos algo, mas se nós depositamos isso nele, porque ele já tem o conhecimento atemporal e ele sempre quer o melhor para nós, nós teremos o quê? O melhor resultado nas coisas. Em 2 Timóteo 1,9 diz, ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Nos chama, tá? Temos que atender. Não por causa de qualquer coisa que tenhamos feito. E aqui está falando, não porque nós temos que ficar assim, ó, deitados numa rede, tá, pessoal? Mas na questão que nós não somos assim justos o suficiente no nível de Jesus. Por isso que Jesus é nosso fiador e como foi comprado as coisas para ele. Ou seja, não é no nosso poder, tá? Mas por causa do seu propósito e graça. Ou seja, propósito e perdão. Essa graça, ou seja, este perdão nos foi dado em Cristo antes do início dos tempos. Ou seja, porque nós já somos de lá. E Jesus também é daquele tempo. E todas as coisas se desenvolvem no mundo temporal, que tem uma velocidade diferente até chegar aqui neste mundo. 1 Coríntios 2,7 diz, nós declararemos a sabedoria de Deus, um mistério que estava oculto e que Deus destinou para a nossa glória antes do início dos tempos. Ou seja, mundo temporal, Cristo sendo morto antes do mundo. Cristo a gente aceita que os versos estão falando de algo anterior. Quando fala de nós, por que a gente vai pegar e negar, gente? E relativizar os versos? Quando fala sobre nós, é porque nós estávamos lá. E Deus nos conhece de antemão, já antes da fundação do mundo. E aqui está falando sobre Cristo, que estava oculto, e que Deus destinou para nós, para a nossa glória, antes do início dos tempos. No mundo atemporal. Romanos 11:15. Assim também, no tempo presente, ficou um remanescente eleito pela graça. No tempo presente, ficou aqueles que ainda foram escolhidos pelo perdão. O pessoal calvinista, eles falam que o termo eleito, que aquilo significa que é como se Deus estivesse programando, e fala assim, vou pegar esse aqui, vou pegar esse. Gente, a Escritura ela deixa claro que quando Deus ele nos escolhe, é porque nós fizemos alguma coisa que ele olhou e ele viu que sim, não, ele é digno. Muitos são chamados para a existência já. Poucos escolhidos. Por quê? Poucos atendem o chamado. Poucos são dignos de herdar a vida eterna. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te separei as nações e te designei por profeta. Ou seja, que está muito claro aquilo que eu falei. A mentalidade hebraica, mas simplesmente você tem que ter o quê? O entendimento de que fomos conhecidos mesmo, literalmente. Né? Eu sempre menciono que esse verso foi falado para mim até por pessoas que nem me conheciam, por profecia, onde eu fui numa igreja lá, o cara, né, era um pastor, ele pegou e de repente parou a escola dominical, veio para mim chorando e falou isso para mim. Né? Deus ele tem amor por nós, por cada um de vocês que está aqui ouvindo esse vídeo, desde a pré-existência, porque nós estivemos lá. Algo interessante que o calvinismo às vezes não sabe explicar é o verso de João 15:16, que diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto. Fruto que permaneça, para que tudo que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Aqui o pessoal às vezes entende que a gente não tem a escolha, mas o que ele está querendo dizer que não é no nosso poder, apenas na nossa escolha. Mas ele que viu em nós algo bom, e por isso que é ele que nos escolheu. Compreendem isso? Porque nós já falhamos de antemão. Então por isso que nós não o escolhemos antes. Mas ele nos escolheu antes e nos designou para que a gente vá e dê fruto.
Só que a Escritura fala que muitos não dão frutos, né? O que acontece? São arrancados. Então, sempre há um livre-arbítrio aqui, e não é que você é mecanizado. Ele veio assim, está escolhido, você não me escolhe, você está escolhido, agora você vai automaticamente dar fruto. Não. O verso é muito simples. Mas eu os escolhi e designei para que vocês deem frutos. Fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Então é nesse sentido. Segundo Tessalonicenses 2, o verso 13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primícias para a salvação, mediante a obra santificadora do Espírito e na fé, na verdade. Essa escolha também porque Deus ele olha aqueles e ele fala assim: estes eu vou dar, que serão como primícias para mim. Perceba que existem aqueles, pessoal, que sempre agradaram mais ou menos a Deus, que fazem mais a vontade do Pai ou menos. Jesus ele faz o que, gente? A vontade do Pai, né? Então ele teve o quê? Ele foi erguido. Ele foi o quê? Exaltado. João 10, 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Aqui tem toda uma questão que ele está falando sobre para os filhos do mal, do maligno, onde eles não vão crer porque eles não são dele mesmo. Então não vão ouvir o chamado. Os vasos da ira. Tá? E não é a predestinação do Calvino, que você vem programado. É porque esses já escolheram já de antemão. Então eles já nascem joio, já nascem vasos da ira, destinados à perdição. É engraçado que outro dia eu até coloquei no Telegram, como por exemplo, refutar o calvinismo fácil. A Escritura diz que não é da vontade de Deus que se perca nenhum ser. E aí eu pergunto para vocês, por que Deus colocaria no mundo, sendo que ele não quer que nenhum ser se perca, se ele apenas tivesse um conhecimento abstrato de que aquele ser é mau, mas ele fala assim, mas eu vou colocar lá e suportá-lo porque eu quero que ele se perca. Não, ele já evitaria, né? Mas ele não quer que nenhum se perca. Por que ele colocaria seres no mundo para serem eliminados já de antemão, sendo que ele já conhece essa questão? Agora, quando você entende pela pré-existência, aí você entende que os seres são colocados aqui, ele não quer que nenhum se perca daqueles que são filhos dele, tá? Já os filhos do maligno, esses entram no mundo, ele não já se importa mais com ele. Ele não tem importância para eles mais porque eles o odeiam completamente. Então eles apenas estão destinados à perdição. Por isso que eles o suportam. É tão simples. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Alguns dizem que aqui seria uma mecanização de Deus e não é mecanização, gente. Ou seja, ninguém pode ver a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como que o Pai traz a este? Nós chegamos aqui a este mundo, somos o quê? Trazidos a este mundo. E aí, quando estamos neste mundo, através da nossa conversão, mudança de ideia, é aí que nós somos o quê? Trazidos pelo Pai. Ou seja, se você não tivesse sido trazido a este mundo, você nunca poderia chegar a Jesus. Então não significa que aqui ele está, colocando alguém mecanicamente diante de Jesus. Por isso que ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, ou a presença de Cristo aqui, não o trouxer. Quando a questão de trouxer, significa que ele está de um local também para outro, nossa pré-existência, e nós chegamos a este mundo, fomos trazidos a este mundo. E aí, como Jesus ele sempre diz, arrependei-vos. Aquele que tiver um arrependimento, ou seja, uma mudança, e for fiel até o fim, como a Bíblia também fala, em harmonia. Aí Jesus ele vai ressuscitá-lo no último dia. Tá? Romanos 8,33 diz, quem tentará acusação contra aqueles a quem Deus escolheu? Ou seja, isso aqui está falando do nosso estado, quando nós estivermos diante dele, já ali eleitos. O que são os eleitos? Jesus é chamado de eleito. O termo Mashiach significa escolhido, separado, eleito. Nós um dia seremos Mashiachs, eleitos, Messias. Tá? Como Cristos, mini-Cristos, que eu sempre comento que a nova era ela fala. E a estes que Deus escolheu, e que aí ele vai justificar e nós seremos glorificados, ninguém poderá intentar acusação contra nós, porque estaremos justificados. Satanás já não vai ter poder para falar, estes são meus. Por quê? Porque nós nos arrependemos, já fomos provados. É Deus quem nos justifica, está escrito em Romanos 8,33. A mesma coisa aqui, ó, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, eu nunca lançarei fora. E quem Deus ele dá a Cristo?
todos aqueles que o quê? Se submetem a fazer a vontade dele. E não seres rebeldes. Este não. Então há uma escolha. Por isso que ele fala em Deuteronômio, esse que te propõe a vida e a morte. Escolha, pois, tu. 2 Timóteo 2,19 diz: contudo, o sólido fundamento de Deus permanece firme, selado com esta inscrição: o Senhor conhece os que são seus, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ou seja, ele conhece aqueles que são dele, e nós devemos nos afastar da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.